eu, inclusive a pedido do ministro Cláudio, eu vou dispensar uma apresentação mais formal do longo currículo do ministro, tanto dentro do TST como nessa área que ele fez a tese de doutorado, é dispensável. Eu só quero agradecê-lo profundamente por trazer numa corte superior, como o Tribunal Superior do Trabalho, um tema tão importante, tá certo? Não preciso dizer que o esforço de todas as instituições que estão aqui representadas, do próprio CESIT, na verdade, é um esforço que tem hoje um parceiro no Tribunal Superior do Trabalho, para que nós possamos discutir esse tema tão importante. Então, eu vou me valer desse pedido, de uma certa informalidade que o ministro me solicitou. Por favor, Cláudio, eu quero agradecê-lo demais por vir aqui, que é o primeiro lugar que você vai expor seu trabalho de doutorado, né, depois da defesa, que foi em março. Muito obrigado. Vou falar fora do microfone, só para que possa ser localizado onde estou. Senhoras e senhores, bom dia. Meu nome é Cláudio Brandão. Vou fazer aqui minha autodescrição. Também tenho 62 anos, descobri que o professor Dari temos um ponto em comum. Sou uma pessoa branca, tenho poucos cabelos também brancos. Estou aqui usando paletó azul marinho, gravata rosa, acho que rosa, camisa branca, enfim, e agora sim, só para melhorar, para facilitar a gravação, talvez as pessoas tenham perguntado por que o CESIT, por que hoje este evento e por que essa forma. Todo mundo conhece Glauber Rocha, que ficou notabilizado por ter uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Todo pesquisador acadêmico é uma pessoa chata quando está fazendo a tese. É insuportável. Ele só quer falar do assunto. E quando eu estava ainda sem definir precisamente o corte epistemológico que faria para a tese, eu tinha uma ideia, trabalhar com o tema de pessoas com deficiência. Mas não sabia exatamente o que fazer. Também tinha uma ideia de investigar a reforma trabalhista. Porque eu imaginava que, apesar de não ter nenhum dispositivo que tenha alterado o regime de cotas, ou sistema de cotas, ou política pública de inclusão das pessoas com deficiência, eu tinha a convicção de que haveria impacto direto na política de cotas. Mas não sabia exatamente o que pesquisar. E aí tomei conhecimento do núcleo aqui do CESIT. Nem conhecia pessoalmente o professor Denis. Peguei o telefone um dia e liguei para ele. Peguei o contato dele, só quero ir ao CESIT. Estou me oferecendo para ir ao CESIT. Eu quero ir lá, conhecer o núcleo, para, na verdade, tentar sugar o máximo que eu pudesse de informações que, eventualmente, pudessem, de alguma maneira, contribuir com o meu projeto ainda em fase de elaboração, embora já estivesse frequentando as aulas. Vim aqui um dia, passei uma belíssima manhã aqui, conheci o Instituto, almocei aqui, fui tomar um café, não sei se o professor nem vai se lembrar, na sala dele. E ao vir aqui, eu quero registrar o meu reconhecimento ao Instituto, porque naquela oportunidade, o Instituto abriu as suas portas para mim, né, literalmente. Não somente física, como acabei de mencionar, mas me pôs em contato e à disposição todos os trabalhos que eram produzidos e me permitiu o contato com a professora Guirlanda. Eu não a vi aqui no auditório, não sei. Desculpe, professora, a senhora estava de máscara lá na sala e eu não a cumprimentei como eu devia. Desculpe, eu não a reconheci. Peço desculpas pela minha gafe, né, gigantesca, mas quero aqui registrar que meu profundo agradecimento à senhora por ter enviado diversos trabalhos, professor Vinícius Gaspar Garcia, professor Dari, diversas pessoas que me enviaram o que tinha aqui e se propuseram, de alguma maneira, dialogar comigo.
E na sala do professor Denis, tomando um café, já praticamente na hora de ir embora, veio por que não explorar aquilo que impacta na geração de empregos? Eu saí daqui com aquela ideia, foi ruminando, eu fui então verificar quais dispositivos, quais institutos gerados pela reforma poderiam impactar na geração de empregos, isto é, no ingresso da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Então, resolvi pesquisar 3 institutos: trabalho intermitente, atuação sindical, negociação coletiva, por conta do negociado legislado, e terceirização de serviços. Saí aquilo, foi ruminando a ideia na cabeça, e daí então surgiu a delimitação do tema. E naquela oportunidade, eu disse ao professor Denis que a ideia poderia render um projeto. Defendida a tese, eu disse: o primeiro lugar que eu vou falar sobre a tese será no CESIT, na Unicamp e no Instituto de Economia. E me ofereci para isso. Eu vou lá, eu quero ir. Não terá um custo nenhum com a minha vinda aqui. Eu quero que seja rápido. E praticamente intimei o professor Denis, se é que posso falar aqui utilizando a linguagem do juridiquês, marque alguma coisa, eu quero fazer o que eu chamei de roda de conversa. Quero nada formal, eu quero abrir a minha pesquisa com uma finalidade única e exclusiva. Primeira, aliás, 2. Primeira, dar o retorno ao CESIT, e mandarei, vou publicar agora em junho, deve sair agora em junho uma tese, eu mandarei aqui para o Instituto, para a biblioteca do Instituto, um exemplar da tese, mandarei como retorno. Quero conversar com os alunos, com as pessoas da pós-graduação, para incentivar o aprofundamento mais ainda da minha pesquisa, que eu acho que hoje ela renderia diversos projetos quando nós ligarmos, por exemplo, os aspectos da interseccionalidade, raça, gênero, idade, etarismo, renderão trabalhos maravilhosos. Então, eu disse: olha, eu quero aquele mesmo vírus do bem, não o vírus do mal, quero deixar muito claro, que um dia me atingiu como uma pesquisa que acho importante nesse tema, poderá esse vírus do bem atingir outras pessoas e incentivar pesquisas que são fundamentais nessa área. Então, por isso, então, o evento hoje, por isso o evento na Unicamp, por isso o evento no CESIT, por isso o evento no Instituto de Economia. Ou seja, aqui estou com uma única finalidade: retribuir aquilo que recebi de contribuição para essa finalidade acadêmica mesmo, permitir que outras pessoas abracem a ideia, aprofundem a pesquisa e produzam estudos que seguramente serão muito importantes para que nós possamos construir uma sociedade que seja verdadeiramente igual. E não é fácil. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, por que o tema? Wagner Samuel sabe que quem trabalha em tribunal, que convive com a ideia de, e aqui me permite falar, porque não sou da área acadêmica, jurídica, de colegialidade. Ou seja, é um princípio que rege a atuação em tribunal. O colegiado sempre tem razão, ponto. Não importa. Não é uma disputa de vaidades. Às vezes até existem vaidades na disputa. Mas o princípio que rege a atuação em tribunal é que sempre o colegiado dará a palavra final. E um dia, no tribunal, eu produzi um voto, na minha compreensão, belíssimo. E tomei uma pancada. Saí de lá revoltado pessoalmente. Isso é importante que se diga. No tribunal, sempre nós respeitamos a decisão do colegiado, ainda que com ela não concordemos. Ponto final. E era exatamente um caso que dizia o seguinte: se a empresa publicar um anúncio no jornal e não aparecer nenhum candidato à ocupação das vagas com deficiência, pessoas com deficiência, ela está liberada de cumprir a cota. Eu entendia isso e fui pesquisar e constatei que nenhum livro praticamente de direito constitucional no Brasil trata da Convenção da ONU com a profundidade que ela tem que ter. Isso me deixou, academicamente falando, decepcionado, frustrado. Por quê? Porque a chamada Convenção da ONU, a Convenção de Nova York, é o primeiro tratado de direitos humanos do século XXI e o primeiro tratado do Brasil aprovado com o quórum de emenda constitucional. Ou seja, ele afasta todas as normas e interpretações que sejam contrárias
aos princípios e regras que nela, a convenção, estão inseridos. Isso me causou uma frustração profunda, academicamente falando, também como magistrado. Como é que o primeiro tratado que trata do tema não é objeto de estudo aprofundado nos manuais de direito constitucional? Isso me deixou. E aí veio também o alerta para fazer uma interseção entre direito constitucional e direito do trabalho, ou direito constitucional do trabalho. Bom, então, esse material que eu preparei aqui, vou deixar à disposição do CESIT, do programa, enfim. Então, hoje eu vou tentar destacar os pontos que eu considero mais importantes, em especial a metodologia que eu utilizei, me parece importante como contribuição para o mundo acadêmico, os resultados que eu também obtive, mas eu vou falar um pouco, assim, ao longo de vários aspectos da tese, e eu quero deixar muito claro aqui para quem me assiste, quem presencial ou telepresencialmente, que não há aqui nenhuma vaidade acadêmica. Eu estou aqui despido de qualquer sentimento de vaidade pessoal. Estou aqui como estudante, como um aluno, como um investigador que usou a ciência para tentar trazer para o mundo que eu vivo, ou que nós vivemos, uma contribuição. Então, portanto, aqui não falo o ministro Cláudio Brandão, falo aluno da Universidade Autônoma de Lisboa, falo pesquisador acadêmico que veio com uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, um lápis na mão, com um propósito de tentar fazer algo que pudesse trazer uma contribuição concreta para a sociedade brasileira. E, evidentemente, como eu estava estudando na Universidade Portuguesa, achei que seria interessante também, por exigência do meu orientador, promover a contribuição para o estudo acadêmico também em Portugal. Por isso, então, a comparação entre Brasil e Portugal. E por isso mesmo, eu quero agradecer ao CESIT por ter feito essa abertura, agradecer à direção do CESIT, seus professores, a reitoria da Universidade de Campinas, enfim, a todos que, de alguma maneira, proporcionaram essa contribuição para que eu pudesse avançar e sair daqui com uma ideia que tentou fazer com que o direito do trabalho, que é a minha área de estudos, evidentemente, não pode ser outra, pudesse apresentar uma contribuição para a sociedade e daí em diante os pesquisadores que se dedicam a sua vida para isso, pudessem então, como disse eu há pouco, aprofundar. Então, portanto, eu quero deixar claro que eu parti de um fato concreto, a ideia de que eu entendia não ser possível eximir-se do sistema de cotas pela simples publicação de anúncio em jornal quando não aparecem candidatos para o preenchimento da vaga. Em segundo lugar, o meu marco teórico principal é a Convenção da ONU. E, em seguida, a Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 3.146 de 2015. Então, o meu marco teórico principal são essas duas normas. E delas, então, partiram todas as minhas reflexões do campo jurídico. Mas também eu precisei investigar de que maneira haveria uma aplicação prática. E aí o CESIT entrou no campo da terceirização de serviços. Porque quando a professora Guirlanda mandou o trabalho, alguns dos trabalhos que eram feitos aqui, já havia uma pesquisa iniciada sobre as normas coletivas que, de alguma forma, excluem as pessoas com deficiência. E eu, então, aprofundei essa pesquisa. E algumas pessoas foram fundamentais para isso. Quando eu faço aqui o agradecimento, eu digo sempre o seguinte: eu escrevi isso. Concluir uma tese de doutoramento não é uma conquista pessoal, é uma conquista coletiva, porque várias pessoas interferem nesse processo. E de que maneira isso foi alcançado? Eu precisava, então, construir a metodologia. Como é que eu vou investigar? Então, o primeiro foco foi do ponto de vista da revisão bibliográfica. E constatei que tanto no Brasil quanto em Portugal há uma carência absurda de estudos sobre o tema. O direito deve muito à sociologia, professor Denis. Há estudos desde a década de 60 na sociologia sobre o tema, profundamente avançados no Brasil, nos Estados Unidos e em Portugal. Mas o direito não lida com essa temática. Então, vejam, o direito, então, tem um débito muito grande com a sociologia, porque as grandes conquistas neste campo, eu quero enfatizar quem me assiste, não partiram do direito, partiram dos movimentos sociais de luta de pessoas com deficiência. Isso é fundamental que nós compreendamos. Então, se o CESIT cria um departamento
Se o Instituto de Economia, aliás, cria o Instituto de Economia, por intermédio do CESIT, cria um departamento, cria um núcleo de pesquisa nessa área, e o direito, desembargador Samuel, não tem este foco ainda como uma diretriz de formação acadêmica neste campo, nós estamos em débito, e há muito tempo, com a sociologia, que já faz pesquisa, repito, há mais de 40 anos sobre o tema. Pesquisas densas. E se hoje a Convenção da ONU alcançou o patamar de ser o segundo tratado do mundo em ratificação, só perde para a Convenção de Proteção dos Direitos da Criança, é exatamente pelas lutas que foram setadas durante o seu processo de ratificação, que foi uma batalha. A primeira delas consistiu em saber se haveria ou não necessidade de uma convenção específica sobre o tema, já que a Declaração Universal de Direitos Humanos teria, então, essa finalidade. Bom, do ponto de vista da metodologia, então, constatei que havia uma carência grande de material bibliográfico sobre o tema. Segunda constatação, os dados censitários são extremamente deficientes no campo. O CESIT tem um material muito interessante, e para mim foi, inclusive, relevante, ao fazer o corte para identificar qual é o volume, qual é o contingente de pessoas com deficiência disponíveis no mercado de trabalho. São dados aqui do CESIT. O material que eu utilizei como referencial, do ponto de vista demográfico, foram as tabelas do IBGE. Mas todos nós sabemos, o censo que temos disponível é o censo de 2010, e naquele censo de 2010, todos nós conhecemos a nota técnica que foi editada em 2018 para fazer o corte daquelas, enfim, daquele universo a ser atingido, mas observem, ali não se identificava qual era a idade, 15 a 64 anos, não me falha a memória, que é o corte que o CESIT fez, a questão de economia fez, para identificar qual era o núcleo de pessoas que hoje está disponível com força de trabalho para ser, então, alvo da política de cotas no mercado de trabalho. Então, precisava de dados que fornecessem base para eu tentar provar qualitativa e quantitativamente a minha hipótese de pesquisa, ou seja, faria, então, uma intersecção com a terceirização, e ela se baseou fundamentalmente em dados disponíveis via tabelas do IBGE, e aí, claro, as outras fontes de consulta, tabelas do CAGED, pesquisa na RAIS, os dados, as fontes de pesquisa que me permitiriam fazer interseções para tentar... eu tinha uma ideia que seria o seguinte: eu não posso fazer uma pesquisa, eu tenho uma compreensão, me permitam aqui um desabafo, ou até não é um desabafo, uma afirmação, que pode ser até preconceituosa, e me permito essa confissão. Para mim, pesquisa acadêmica tem que ter aplicação prática. Eu penso na pesquisa acadêmica como algo dirigido para contribuir para o mundo que nós vivemos, mas é uma pesquisa direta. Se eu sou no mundo do trabalho, de alguma maneira eu tinha que pesquisar algo que proporcionasse contribuição para o trabalho. Eu não poderia pesquisar, teoricamente, a Convenção da ONU sem fazer uma interseção. Eu queria saber, então, quem é a pessoa com deficiência no Brasil? Onde estão? Onde residem? Qual é a divisão de sexo, raça, cor, idade, formação acadêmica, renda? São dados relevantíssimos. E as tabelas do IBGE, que eu utilizei como base de pesquisa, muitas delas não têm o mesmo critério de composição da base quantitativa. E aí eu tive que identificar nas tabelas quais das tabelas poderiam ser utilizadas, constatando também que muitas das tabelas, por não terem o mesmo critério homogêneo de pesquisa, não permitem fazer o corte. Por exemplo, quando você pega a escolaridade, não tem a faixa de 15 a 64 anos, então não podia fazer o mesmo corte que eu utilizei para urbano e rural, onde reside, zona urbana, zona rural, qual tipo de deficiência, se é auditiva, visual, etc. Porque eu tentaria, e essa é a minha ideia, segmentar o máximo possível para construir universos que identificassem sobre quem eu estou falando. Porque eu entendia, isso era uma ideia que, claro, foi construída aos poucos, que eu não podia falar de um universo meramente teórico, um universo abstrato, sobre quem nós estamos falando. Quem é no Brasil e em Portugal a pessoa com deficiência. E é interessante também notar que há uma instituição muito importante em Portugal, que é o Observatório de Direitos Humanos, na Universidade de Lisboa. Há um grupo de pesquisadoras, todas mulheres, eu quero destacar esse aspecto, todas mulheres, instituto ligado à sociologia, que faz um trabalho brilhante de constatação de como está sendo aplicada a Convenção da ONU no Estado português.
e elaboram relatórios anuais muito importantes, que são levados para o comitê da ONU, que usam esses relatórios como base para, inclusive, verificar se o Estado português está, de fato, cumprindo a Convenção da ONU. E eu fui lá também, eu bati nas portas, fui lá, eu estou aqui, mandei um e-mail, quero aqui conversar com vocês. Foi muito bem recebido. Disponibilizaram todos os relatórios para mostrar, da mesma forma, quem é a pessoa com deficiência em Portugal. E tudo que eu pesquisei no Brasil, eu queria fazer a comparação em Portugal. Também lá os dados estatísticos não são suficientes, há uma carência de dados estatísticos. Também lá a base dogmática jurídica é extremamente reduzida. Há um livro em Portugal, só um, editado em 2018, não me falha a memória, que é um livro de um doutorando, hoje é doutor em Direito da Universidade do Minho, chama-se Felipe Bernardes de Souza, que estuda a Convenção da ONU. Só essa obra em Portugal. Nenhuma outra obra estuda a Convenção em Portugal. Então, eu tentava fazer esse paralelo, Brasil e Portugal. Portanto, base dogmática carente nos dois países, dados quantitativos carentes nos dois países, perfis sociodemográficos econômicos também deficitários nos dois países. Então, eu estava navegando no mar onde eu sabia onde eu ia chegar. Mas eu estava com meu barquinho lá, tentando aprofundar uma investigação, como se diz em Portugal, que tentasse me levar a algum lugar. Não sabia onde eu iria chegar, nem se a minha hipótese concebida seria comprovada cientificamente, porque se eventualmente constatasse o contrário, ia ser uma decepção, para mim, muito grande. E eu ia sair de lá frustrado, profissionalmente, porque eu não conseguiria comprovar aquilo que eu imaginava ser a minha hipótese de trabalho. Então, base quantitativa e base qualitativa. Como é que eu ia chegar, por exemplo, a um critério de busca? Eu, então, construí argumentos que me levaram a identificar nas convenções coletivas expressões que me levassem a obter uma base de cláusulas em convenções que contivessem algum tema relacionado a pessoas com deficiência. Excluí a aprendizagem, porque muitas das cláusulas têm pontos comuns, eu excluí a aprendizagem e fiquei somente com a expressão pessoa com deficiência, daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre isso. Ou seja, eu construí um argumento de busca que me permitiu extrair das convenções brasileiras e portuguesas cláusulas que contivessem referências a pessoas com deficiência. Utilizei algumas variáveis, deficiência, etc., para tentar extrair dessa base bruta, segmentar da base bruta, informações que me levassem a identificar essas cláusulas. Mas eu também pensei o seguinte, mas se eu estou membro do Poder Judiciário, eu não posso também deixar de investigar como nós estamos atuando, embargador Samuel. E resolvi, então, incluir na pesquisa a atuação do Poder Judiciário brasileiro. E aí, de que maneira eu fiz isso? O meu foco era o TST, porque em Portugal também fazia comparação com o Tribunal Português equivalente, o Supremo Tribunal de Justiça, o Tribunal Constitucional Português, o Supremo Tribunal Federal no Brasil, e também acrescentei a base de primeiro grau. Qual é a demanda da sociedade? No caso, pessoa com deficiência, junto ao Poder Judiciário brasileiro. Qual é o quantitativo de ações e quais são os temas que versam sobre estas ações, versados nestas ações. Bom, mas também aí eu fui ao Ministério Público do Trabalho. Como é que está atuando o Ministério Público do Trabalho? E aí eu tive a base de dados do MPT, e aí tive uma briga enorme com o meu arguinte, desembargador, professor Enoque, que veio do Ministério Público do Trabalho, porque ele não admitiu a minha base. A minha base estaria, segundo ele, e acho que tem razão, com um referencial quantitativo equivocado. Aí disse ele desde o projeto, ele contra-argumentou, disse, professor, a base que eu tenho é a base oficial do MPT. Eu obtive relatório do MPT nesse sentido. Voltei ao MPT, inclusive refiz todos os cálculos, ele mandou a base e acrescentei como anexo à tese o relatório que aqui, inclusive, está impresso. Aliás, só para quem... Estou aqui com a minha tese aqui, foram 692 páginas. Tem alguns anexos dela, pela Universidade de Lisboa, Universidade Autônoma de Lisboa, ela não poderia ter mais de 400 páginas de texto. Então, eu remeti alguma coisa para os anexos e ainda tenho um material que vou publicar como outro livro. Ao todo, foram 900 páginas de pesquisa escritas, entre texto e anexos.
E aí ele contra-argumentou, dizendo que os dados estavam equivocados. E eu disse, olha, o problema não é meu, é que eu tenho uma base oficial do MPT, eu não posso trabalhar com fonte que não seja oficial, porque eu não tenho como depois comprovar se vier a ser questionado. E o que se identifica lá, que talvez no cadastramento dos TACs, ou nas ações anulatórias de convenções coletivas, o tema principal na base interna do MPT não seja essa. É até um referencial que é importante, que até já encaminhei para o procurador Lima, ou seja, uma revisão, porque alguma coisa há de errado, porque todos dizem que os meus dados estão subquantificados, pois eu tenho um relatório oficial do MPT, que está, inclusive, com anexo à minha tese. Então, comecei a pesquisa. E aí eu vou tentar aqui, menos até do que... Não se preocupem em copiar esse material, é aqui só, enfim, referenciais que eu utilizei para demonstração, não quero que copiem, a ideia não é essa. Mas, enfim, os 3 temas que abordei: contrato de trabalho intermitente, terceirização de serviços e negociação coletiva. Esses são os 3 focos da minha pesquisa, ok? Marco normativo principal, Convenção da ONU. Marco normativo secundário, a Lei Brasileira de Inclusão, né? E, evidentemente, estudo que envolveu direito constitucional, direito do trabalho, direito europeu, porque, evidentemente, eu tive que pesquisar como a Europa tem enfrentado o tema, considerando que a convenção também é aplicada em Portugal, e, portanto, como é estudo comparativo, tinha que analisar como o direito europeu trata do tema, né? Os motivos, eu cataloguei 10 motivos que inspiraram a minha investigação, desde dados relativos a pessoas com deficiência no Brasil e em Portugal, desde, enfim, eu fui elencando motivos que justificariam a pertinência da tese, né? E eu destaquei 3 focos, né? Enfim, atuação do Supremo, atuação do TST no Brasil, atuação em Portugal, atuação dos sindicatos, e, sobretudo, a necessidade que a Convenção da ONU, aqui chamada na sigla CDPD, tenha efetivamente uma aplicação real do mundo em que nós vivemos, porque há uma ignorância absoluta em relação a ela, há uma baixa aplicação nas decisões dos tribunais brasileiros, inclusive do TST. Para vocês terem uma ideia, durante 10 anos, 2 decisões do TST mencionaram a Convenção da ONU. A primeira em 2009, antes um pouco da sua vigência, e a segunda 10 anos depois, em 2019, o que revela que os tribunais de trabalho de segundo grau não estão, também, claro, decisões de primeiro grau, não analisam o tema sob a ótica da Convenção da ONU, o que revela uma constatação bastante óbvia e, ao mesmo tempo, decepcionante. Nós estamos deixando de utilizar uma convenção que tem status de emenda condicional. Bom, também Portugal, eu acabei de dizer há pouco, a baixa densidade dogmática em Portugal sobre o tema, o único livro de Portugal, acabei de mencionar esse há pouco. E como eu dividi, eu mando, não se preocupe não, professora Guilherme, pode ficar à vontade que eu mando o material. Daqui a pouco, o professor Denis já tem, pode disponibilizar, sem nenhum problema. Eu dividi a tese em 4 capítulos. O primeiro deles é o estudo da Convenção. Eu fiz um profundo estudo sobre a Convenção da ONU. Quando eu falo profundo, é no sentido da densidade, né? Da importância pessoal, tá, gente? Quando eu posso usar aqui algumas palavras, por favor, não as recebam como se eu estivesse aqui a valorizar a minha pesquisa como sendo uma pesquisa que merece o título. Não, nada disso. Eu estou aqui falando do ponto de vista da investigação científica. Mas eu precisava estabelecer um marco de investigação, que é direito ao trabalho. Então, todo o enfoque que fiz da Convenção da ONU esteve voltada para o direito fundamental de inclusão pelo trabalho. Então, não estudei a educação inclusiva, não estudei os aspectos relativos à capacidade civil, que a Convenção da ONU, e depois a Lei Brasileira de Inclusão, ela modificou substancialmente as leis brasileiras. Falo aqui utilizando uma expressão mais simples para quem nos assiste. Mas vejam, eu não poderia, embora até tivesse vontade de fazer um estudo denso sobre a Convenção, em todos os seus aspectos, eu podia ficar com essa amplitude de investigação, que eu não chegaria a lugar nenhum. Então, eu fiz o estudo dos antecedentes da Convenção, estudei a elaboração, como foi elaborada, o processo de debates internos profundamente intensos que houve por ocasião da sua celebração, enfim, e depois no Brasil, como ela foi ratificada. Mas, ao analisar a Convenção, eu entendi que o mais importante que eu poderia fazer como contribuição acadêmica
era aprofundar os seus princípios estruturantes. Ou seja, se nós soubermos compreender qual é a razão da convenção e os valores que nela estão inseridos, que ela chama de princípios estruturantes, a aplicação prática é muito mais simples. Ou seja, nós temos que estudar a essência da convenção e não os seus dispositivos. E ela é muito rica em princípios estruturantes, é muito intensa nesse aspecto, dignidade inerente, direito à participação da pessoa com deficiência em tudo aquilo que diz respeito a ela. Por exemplo, sustento, desembargador Samuel e seu nome é Eduardo, doutor Eduardo, que hoje nenhuma convenção pode dispor sobre o tema sem que tenha um núcleo de pessoa com deficiência participando da sua elaboração. É o movimento Nada Sobre Nós Sem Nós. Veja, é um princípio da convenção. Então, hoje eu acho que cabe na sua anulatória de uma convenção coletiva que trate do tema, se não tiver havido, no processo de elaboração da convenção, um núcleo de pessoas com deficiência que tenha um tratado do tema. Porque isso está na convenção. E vejam, é Constituição brasileira. Só isso não é tese de doutoramento, já que já vai uma grande dica para quem está me assistindo. Ou seja, a possibilidade de anulação de uma convenção coletiva que não observa um princípio estruturante da convenção. Uma coisa simples. Ou seja, nenhum órgão pode ter hoje uma política pública de inclusão sem ter no seu núcleo pessoas com deficiência participando dele. Porque está na convenção, como princípio estruturante de todo o sistema normativo brasileiro e português também. Interessante ressaltar que a União Europeia foi o primeiro ente regional a ratificar a convenção. E vejam, ao ratificar a convenção, ela faz prevalecer sobre o direito interno. E na Europa, há a possibilidade de uma decisão de um tribunal local ser questionada perante o Tribunal de Justiça da União Europeia. E a decisão prevalece sobre o sistema interno. É interessante o sistema de controle que há do direito europeu na Europa, e claro que no caso em Portugal. Então, ao ratificar a convenção, embora não tenha na Constituição portuguesa a mesma regra que há no Brasil, na Constituição brasileira, de que se for ratificada uma convenção, tratado internacional, com quórum, com a tramitação de emenda do Congresso brasileiro, e passa-se também emenda constitucional, do seu valor normativo interno, em Portugal algo semelhante, ou, enfim, um pouco semelhante, porque ao ratificar um tratado, ser ratificado pela União Europeia, ele torna-se superior, o seu conteúdo, ao direito interno. E, alguém pode demandar, esgotada a via interna recursal, pode recorrer ao Tribunal de Justiça da União Europeia para questionar a decisão do Tribunal Interno que contraria um tratado ratificado pela União Europeia, como esse caso é a Convenção da ONU. Então, eu estava falando sobre... Sim, aí estudei o processo de elaboração e enfatizei muito os seus princípios estruturantes. Aqui são alguns deles, enfim, esse material, claro, está disponível. São os princípios de respeito à dignidade humana, mas a dignidade inerente, a autonomia individual, independência pessoal, não discriminação, mas é importante ressaltar que a Convenção, ela não criou direitos humanos específicos para a pessoa com deficiência, mas uma aplicação específica de direitos humanos dirigidos às pessoas com deficiência. Enfim, aí esses princípios todos que eu tratei aqui na tese, eu abri um capítulo muito interessante sobre discriminação direta, indireta, por aplicação de direito, enfim, tentando demonstrar que há múltiplas formas de discriminação que podem ser resultantes da forma como a norma é aplicada, essa era a ideia. Eu quero chamar a atenção para o princípio da plena participação da pessoa em sociedade, porque é interessante, aqui abro um parêntese, algumas empresas, professor Denis, estão usando uma estratégia que me parece a mais preconceituosa de todas, talvez, que é criar um setor para a pessoa com deficiência. Há um banco que tem na cidade de São Paulo, vou omitir o nome por razões óbvias, né? Não estou aqui a fazer censura, em que ele criou um edifício inclusivo. Lá trabalham todos os seus empregados com deficiência. Para mim é um gueto. É a guetização
da pessoa com deficiência, porque a pessoa pode ficar no mundo, desde que fique no mundo dela. E isso é um absurdo, na minha compreensão. Então, isso viola o princípio da convenção, que é a plena e efetiva participação na sociedade, interagindo como todos nós. O Supremo Tribunal Federal tem uma decisão muito importante, eu tenho ela aqui, mas não vou me lembrar agora o número, mas está disponível, mando depois, fiquem tranquilos, quando analisou uma questão interessante. As escolas particulares podem cobrar mensalidades diferenciadas para alunos com deficiência? E o Supremo entendeu que é inconstitucional essa cobrança. Isso é do Edson Fachin, ou seja, as escolas não podem cobrar mensalidades diferenciadas para crianças com deficiência. Mas o que há de importante nessa decisão é uma passagem que o ministro Fachin diz que uma sociedade, que crianças que convivam no mundo plural serão adultos sem preconceito. Que nós, Brasil, somos preconceituosos. Que nós não fomos criados para ver a pessoa com deficiência como alguém igual a nós. Ao contrário, tinha um sentimento de comiseração, de pena, até de aversão, quando, na verdade, são pessoas que, como nós, todos temos deficiência. Até porque, dizia Raul Seixas, que de perto ninguém é normal. Ou seja, a ideia da igualdade era interessante porque nós sempre olhamos para alguém que, de alguma forma, se assemelha ao meu modo de ser. E a sociedade, ao contrário, é formada pela pluralidade, pela diversidade. E o grande marco que muda a compreensão no mundo da deficiência é essa ideia de que a deficiência faz parte da diversidade humana. Nessa sala aqui, nós somos pessoas iguais. Cada um de nós tem a sua singularidade. E isso é que faz o mundo bonito, o mundo belo. Sabemos que, apesar de sermos diferentes, embora no Brasil a diferença tenha sido estereotipada nos últimos anos, nos últimos 4 em especial, né? Como ser diferente é a ideia de faz parte de um mundo que não é o meu, nessa polarização absurda que vai desenvolver nos últimos anos, cada vez mais aberta, né, e reveladas as suas entranhas, enfim, que todos nós estamos acompanhando. Mas voltando ao que me interessa, e o Supremo disse que, ao declarar que essa norma é inconstitucional, disse que a educação inclusiva faz parte da ideia de que não pode haver escolas especiais. E aquele projeto que voltou há pouco, de escolas especiais, de guetização e tarifação, vejam, eu pago uma taxa, que é o projeto 6706, se não falha a memória, eu pago uma taxa e fico desobrigado de cumprir a cota. É o imposto da exclusão, um absurdo. A empresa estaria desobrigada de cumprir a cota desde que ela contribuísse para um fundo de formação de pessoas com deficiência. Mas, na verdade, o que ela não quer é ter no seu posto, no seu núcleo, pessoas com deficiência. E o Estado de São Paulo tem iniciativas muito interessantes sobre isso, várias, muito importantes, quero destacar. Ou seja, há empresas que reconhecem e põem em prática essa ideia de inclusão, mas de maneira concreta. Cito vários que eu conheci nesse projeto de pesquisa, Padaria Real, aqui em Sorocaba, que é um projeto belíssimo de inclusão, o Instituto Magnus, aqui na região de, se não me engano, interior aqui do estado de São Paulo, o Sinduscom de São Paulo faz um trabalho há mais de 10 anos no canteiro de obras de construção civil, construindo a matriz de inclusão segura, um projeto que vale a pena ser estudado pela academia, um projeto que permite uma adaptação do canteiro de obras à deficiência. E eles conseguiram provar que a construção civil, que é um dos segmentos de maior incidência de acidente de trabalho, pode ter um canteiro comum à inclusão de pessoas com deficiência. E aí eles criaram o que eles chamam de matriz de inclusão segura. Um estudo belíssimo, tem mais de 10 anos sendo utilizado em São Paulo. E vejam, o sindicato de empresas, é importante ser ressaltado, foi o sindicato de trabalhadores, que incentiva a necessidade de inclusão e faz um trabalho belíssimo. Tive a oportunidade de ir, já fui lá várias vezes, e sou um divulgador desse trabalho, porque eu vi e sei como funciona, e partiu de pessoas que se comprometeram com a causa, e daí em diante vem fazendo trabalhos interessantes nesse sentido. Bom, é também importante notar que o Brasil, ao ratificar a convenção, ele também ratificou o protocolo opcional. Isso é um ponto importante do ponto de vista jurídico, porque esse protocolo faz com que o Brasil tenha declinado da sua jurisdição internacional para submeter ao controle da aplicação da convenção pela ONU.
ele se obriga a apresentar relatórios periódicos de como está cumprindo a convenção. Porque nem todos os países assinaram o protocolo, ou seja, o nome já diz, é protocolo opcional. O Brasil está entre aqueles que, tal como Portugal, assinaram o protocolo. Isso significa dizer que está se submetendo à investigação pela ONU da aplicação efetiva da convenção. E ele é obrigado, como eu disse, a apresentar relatórios e submete ao crivo da ONU e a determinações de cumprimento. Isso é um ponto também a ser ressaltado do ponto de vista da convenção. Então, o primeiro capítulo, como eu disse, se dedicou a estudar a convenção. O segundo, na verdade, era... eu parti da evolução normativa. Como no Brasil e em Portugal, quais normas construíram o direito de inclusão pelo trabalho ao longo da história. Aqui faço um parêntese. Quando eu fui fazer a pesquisa, eu, como disse há pouco, constatei que a sociologia tinha uma fonte de investigação muito profunda já há algum tempo, e me encantei com o que eu li. Eu nunca tinha ouvido falar, por exemplo, no acampamento Janet. Esse acampamento tem uma importância histórica fundamental na luta dos direitos das pessoas com deficiência. Foi um acampamento de verão, em 76, se não falha a memória, em que acampamento daqueles americanos que vão jovens ficar lá durante o verão. Só que em 76, se não me engano, 72, não lembro qual é o ano agora, e veja, comandados por hippies, nos anos 70 aqui, resolveram fazer um acampamento só de pessoas com deficiência, adolescentes americanos. Foi a primeira vez na história, vejam, em que se reuniram jovens com deficiência de um país inteiro, claro, né, que quem tinha condição de ir, e de deficiências as mais variadas, juntos vivendo em comunidade. Tem um documentário que eu recomendo assistirem, chama-se Crip Camp, está na Netflix, CRIP, Crip Camp, é a história desse acampamento. Então, eles foram tratados pelos hippies, como pessoas normais, comuns, e que ficavam com piedade. Eles passaram a compreender, tiveram a experiência de viver no mundo, aspas, normal. Eles, entre si, convivendo deficiências intelectuais, físicas, auditivas, locomotoras, normalmente. Quando, claro, com os problemas todos de uma convivência, com a dificuldade de uma convivência dessa natureza. Mas como estavam com hippies, e os hippies procuraram dar a eles alguma experiência, como, por exemplo, sexual, maconha, ou seja, que era o mundo dos anos 70 nos Estados Unidos. Quando eles voltaram para as suas casas, eles viram que eles viviam num mundo de exclusão. E reivindicaram, vejam que coisa interessante, passaram a tentar experimentar o que eles tinham vivido nesse acampamento, não se conformaram mais com a vida que viviam. Mas por que esse acampamento é importante? Porque esses jovens foram os protagonistas, parte deles, certamente, de um movimento que aconteceu em 1900 e... esqueci agora o ano, quando os Estados Unidos regulamentaram a lei de acessibilidade. Eles começaram a fazer movimentos, pararam Nova York, 50 cadeirantes fecharam a Quinta Avenida. Como é que a polícia tira cadeirantes da rua? Nem cabia no camburão. A polícia não tinha estrutura para tirar 50 cadeirantes. Eles pararam Nova York. Jude Hoffman, que morreu agora em março desse ano, se não me falha a memória, foi uma das lideranças desse movimento, conseguiu começar a disseminar a ideia de igualdade e viram que eles tinham importância na sociedade. Começaram a questionar, por exemplo, ônibus acessíveis. Vejam, começaram a movimentar o país em torno de uma causa, igualdade. Essa era a ideia básica desses movimentos sociais. E o direito, do senador Samuel, nem ligou para isso. Nenhum manual de direito menciona qualquer desses movimentos. Nenhum. Que coisa curiosa. O direito cria a norma, mas não sabe de onde veio a fonte. Isso é que é importante que nós tenhamos a consciência que o direito tem um débito com a sociologia, com os movimentos sociais, porque foram eles que deram vida à regulamentação, a primeira norma no mundo que regulamentou a igualdade, que foi o ato 504 da lei de cotas, que veio a ser a lei de cotas americana. Por quê?
que na lei da igualdade racial tinha um dispositivo lá que dizia o seguinte: nenhuma instituição, empresa que receba subsídios do governo americano pode deixar de ter inclusão de pessoas com deficiência. Mas ninguém nunca regulamentou. E aqueles jovens ocuparam durante 27 dias no escritório de São Francisco, no Departamento de Saúde, seria a nossa Secretaria de Saúde, 27 dias. Mobilizaram a imprensa americana, conseguiram apoio dos Panteras Negras, que lutavam pela uma vida de igualdade racial, porque a ideia era ocupar momentaneamente. Só que resolveram sair. Ficaram 27 dias. Só saíram quando foi, então, sancionada a regulamentação da lei. Aqui há fatos curiosos, por exemplo, só para aqui contextualizar. Desligaram o telefone de lá, né? A polícia desligou o telefone para fazer com que eles saíssem. Todo mundo tem como nos comunicar. Aí disseram os surdos: não tem problema, linguagem de sinais. Foram para a janela, se comunicavam para a rua com linguagem de sinais. Resolveu o problema da comunicação. Que coisa curiosa. A habilidade, a técnica e, evidentemente, a inclusão fez com que a comunicação, que era um problema, deixasse de ser. Ou seja, a linguagem de sinais foi utilizada para que eles pudessem passar para a imprensa, para a sociedade americana, que tiveram apoio do prefeito de São Francisco, que apoiou o movimento, o que eles precisavam. Parlamentares americanos foram a esse movimento, e, enfim, terminou saindo de lá a regulamentação deste ato. Quem estava lá? Aqueles acampantes, parte daqueles acampantes que passaram a cultuar a ideia de igualdade efetiva e real. Daí surgiu o movimento de vida independente, que também o direito passa ao largo desse importante movimento social de igualdade que foi construído com essa atuação desses movimentos sociais de pessoas com deficiência. Então, eu tentando aqui só para historiar alguns fatos que eu acho importantes. O segundo capítulo, portanto, é uma evolução brasileira e portuguesa das principais normas que trataram do tema. Eu não vou passar aqui, porque são muitas, não é aqui a ideia. Ou seja, eu fiz um estudo de todas as normas do Brasil e Portugal que, de alguma forma, trataram do tema. Claro que voltado ao direito ao trabalho. Não investiguei, porque não era o foco da pesquisa, não se trataram de educação inclusiva e outros temas que, enfim, capacidade, etc., não era objeto da minha pesquisa. Mas também investiguei, como eu disse, a atuação dos tribunais brasileiros e portugueses, e também do Ministério do Trabalho. Em Portugal, por exemplo, doutor Eduardo, não tem nenhuma fonte de dados sobre o tema, nenhuma. Fui lá no Ministério Público Português, e lá tem uma norma interessante. Toda a convenção coletiva deve ser registrada na Autoridade do Trabalho, que é o órgão próprio do Estado português. E se a Autoridade do Trabalho receber uma convenção coletiva, um acordo coletivo, que tem alguma cláusula que, de alguma forma, contrair o direito fundamental, ela é obrigada a remeter para o Ministério Público Português, para que ele adote as providências cabíveis, que seriam ações, enfim, ele chama lá de constitucionalidade. Em Portugal pode ser uma ação de constitucionalidade de uma convenção coletiva, no Brasil não. Não tem nenhuma sobre... Eu encontrei duas, nenhuma sobre pessoa com deficiência. Só há duas decisões de tribunais portugueses que sejam objeto, que tenham sido proferidas em ações dessa natureza, mas sobre outros temas. Não trato do tema da pessoa com deficiência. Então, eu estudei, como eu disse, a atuação em Portugal, a atuação no Brasil, os tribunais brasileiros e portugueses, aqui também são as leis portuguesas. Portugal editou agora uma lei de cotas recente, 2019, alterando uma lei de 2004, que não tinha sido regulamentada. Editou agora uma lei nova, 2019, e está aqui a lei de 2019, e já apontei, inclusive, para mim, algumas dificuldades que haverá em Portugal por vista da constitucionalidade dessas normas no Estado português. Mas, enfim. E aí comecei, então, a elaborar dados, né? E eu quero aqui fazer um tributo a um grande amigo, Márcio Fernando. Márcio Fernando, você não conhece, evidentemente, mas estou dizendo o nome porque eu quero homenageá-lo, que é um servidor do TRT da Bahia, meu amigo pessoal, que é um gênio do Excel. Sem ele, eu não tinha conseguido fazer o que eu fiz. Vocês terem uma ideia, a tabela do Excel que fez a extração de 22.881 normas coletivas, que são as normas do Brasil, de janeiro de 2018 a junho de 2020, ou seja, todas as normas que tratam do tempo. Normas coletivas no Brasil, editadas nesse período. O que eu consegui? O Ministério do Trabalho rodou, aí consegui uma outra pessoa, que é o auditor fiscal, João Rodrigues,
Vou mencionar também o nome, que eu acho que faço questão de agradecer quem trabalhou, quem ajudou na pesquisa. Esse auditor fiscal, João Paulo Reis Ribeiro Teixeira, eu conheci na audiência pública sobre o tema, que fiz lá no tribunal, que conhecia tudo no Brasil sobre o tema, e ele chefiava a divisão de fiscalização sobre esse tema. Ele rodou para mim o algoritmo de busca do Ministério do Trabalho, sistema mediador, remeteu para mim, Estado Bruto, todas as convenções coletivas, acordos coletivos, enfim, celebrados de janeiro de 2018 a junho de 2020, que ele tivesse em vigor até dezembro de 2020. Daqui os dados, daqui a pouquinho, são 22 mil normas coletivas. A planilha tinha 35 mil linhas, a final que o Márcio elaborou para mim, e 44 colunas. Ficou a noite inteira cruzando dados, ele fez para mim, e aí eu tributo a ele toda essa genialidade, para verificar se a informação de extração da pessoa com deficiência, o termo, estava correto. Ele fez cruzamentos, todas as cláusulas que de alguma forma tinham referências, ele conseguiu extrair. Então, eu extraí uma segunda planilha desse Estado Bruto, 994, não falha a memória, normas que daqui a pouco precisasse por aqui. Mas, enfim, aqui foi esses gráficos que eu elaborei, que Márcio elaborou para mim, tiveram como base as tabelas do IBGE. Algumas RAIs, outras, dados do CESIC, outros tantos, ou seja, para tentar identificar quem é o público-alvo da minha investigação. Aqui apenas dados, onde estão, proporção entre homens e mulheres, zona urbana e zona rural, percentual por tipo de deficiência física, auditiva, locomotora, etc., enfim, intelectual, etc. E aqui, agrupamento de faixa de renda, aqui, residência, área urbana, área rural, eu fui tentando estabelecer elementos de comparação para objetivar a minha pesquisa, para não ficar investigando somente empiricamente ou abstratamente, sem direcioná-la a saber sobre quem eu estou a falar. Aqui, esse dado aqui, inclusive, é do CESIT, o professor Guilherme mandou na época, tentar identificar a proporção do mercado de trabalho. Aqui foi distribuição para atividade econômica. Aqui é um dado interessante, por exemplo, sobre ocupação de vagas no mercado de trabalho, enfim, tentando direcionar aos poucos, filtrar aos poucos a minha pesquisa. Aqui foi a ideia de empregabilidade, aqui na minha investigação. Aqui eu tenho uma série de dados que eu fui coletando com uma ideia de tentar demonstrar de que maneira estariam, enfim, estaria identificado o público sobre o qual eu iria tratar. Rendimentos também que eu elaborei a partir dos dados do IBGE, faixa de renda por tipo de deficiência, e aqui só para fazer uma descrição, aqui eu tenho um gráfico de barras que contém informação, eu até peço desculpas se não escrevi todos os slides, aqui eu tenho que policiar aqui. Aqui eu tenho um gráfico de barras que procura identificar e demonstrar um dado que cruza faixa de renda com tipo de deficiência. E aqui tem dados mostrando também homens e mulheres, tentando segmentar mais ainda a fonte de pesquisa. E aí também esse é um dado, aqui eu tenho gráficos, que esses são dados oficiais, aqui eu tenho uma indicação de cumprimento de cotas 2018, 19 e 20, mostrando que no Brasil ela se situa mais ou menos de 50%, ou seja, nós estamos ainda, e só para lembrar que isso não inclui as pequenas e médias empresas, né? Ou seja, o grande segmento no Brasil de empregabilidade está fora do sistema de cotas, porque só as grandes empresas, mais de 100 empregados, são obrigadas a cumprir a regra de cotas. Isso deixa um universo de empregabilidade absurdo, enorme, fora do sistema de cotas. Isso eu quero deixar claro. Mas aqui, então, uma demonstração, isso aqui é o dado que está disponível no Ministério do Trabalho e Emprego, o sistema Radar, que mostra que, no Brasil, as empresas estão mais ou menos, cumpre a cota mais ou menos, na proporção da metade, o que revela um grande caminho ainda a ser perseguido. Isso aqui é um dado interessante. Esse gráfico, ele procura demonstrar todas as ações no Supremo Tribunal Federal que, de alguma forma, tiveram como tema pessoas com deficiência. Ou seja, quais são os assuntos que chegam ao Supremo Tribunal Federal, também sempre na mesma ideia. Aqui, a base, o período de pesquisa foi de 10 anos. 2009, convenção vigente, até 2019. 2020, melhor dizendo. Então, eu fiz um levantamento
todas as decisões do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, onde tinha pessoa com deficiência, usei como argumento de busca deficientes, pessoa com deficiência, enfim, tentando segmentar. E, curiosamente, isso é um dado interessante, a maior parte dos temas versa sobre competência legislativa, concorrente, ou seja, a disputa entre o Estado e a União sobre leis que tratam do tema. O sistema de cotas do Supremo Tribunal Federal, o objeto resultou em 228 acordos do Supremo Tribunal Federal. A primeira decisão que fala sobre a Convenção do Supremo Tribunal Federal é 2013, na ADI 903, ou seja, somente em 2013 o Supremo passou a decidir com base na Convenção da ONU. A acessibilidade, que é um dos temas de pesquisa, representou 1,32% dos casos que o Supremo analisou. Portanto, pouco menos de 1,5%. Benefícios, 0,88%. Gratuidade de estacionamento, mesmo percentual, 0,88%. Direito à saúde, 0,88%. Benefício assistencial, mesmo percentual. A aposentadoria é o tema mais demandado, 20,18%. Seguido por reserva de vagas em concurso, 10,09%. Prisão, 5,26%. Educação inclusiva, 3,51%. Isenção tributária, 1,75%. Assim, só apenas alguns dados. Ou seja, a inclusão pelo trabalho não é alvo de decisões do Supremo Tribunal Federal, como regra. Eu quero também chamar a atenção, nesse caso da atuação do Supremo Tribunal Federal, para mim, no campo de inclusão pelo trabalho, a mais importante decisão tomada na história pelo Supremo Tribunal Federal. É a ADI 5760, julgada em 13 de setembro de 2019. Relator do ministro Alexandre de Moraes, o já tão conhecido e temido por alguns Xandão. Me permita aqui a irreverência com o ministro Alexandre de Moraes. Vejam, o que se discutia nesta ação? Esta ação, para mim, Padre Samuel, ela é fundamental para os tribunais do trabalho analisarem cláusulas que excluem, de alguma forma, do direito ao trabalho, pessoa com deficiência. O que discutia nessa ação? O alvo desta ação era o artigo 16A da Lei 13.194/2015. Esta lei se dirige tem várias disposições, mas o foco da discussão aqui são os trabalhadores embarcados, trabalhadores que atuam a bordo de navios. E aqui dizia que pessoa com deficiência não poderia trabalhar embarcado. E por isso discutia se havia ou não regra que seria inconstitucional. O Supremo disse que é inconstitucional essa regra. Por quê? Esse acordo é muito interessante de ser lido. Disse o Supremo Tribunal Federal: não pode haver nenhuma limitação prévia e objetiva para as cotas de pessoas com deficiência. Por quê? Porque no Brasil de hoje, Convenção da ONU, a deficiência passou a ser compreendida o chamado modelo biopsicossocial e não mais o modelo médico. Por isso, você pode falar mais em pessoa portadora de deficiência. Você não porta algo, você convive com a sociedade que não está adaptada a lhe receber como pessoa. Então, essa decisão do Supremo Tribunal Federal torna, por exemplo, inválida toda convenção coletiva, todo acordo coletivo, toda sentença normativa de dissídio coletivo que limite de alguma forma a cota. É absolutamente nula. Porque o Supremo já disse na DI 5760 que toda limitação prévia e objetiva é inconstitucional. Que eu posso utilizar tecnologia assistiva, eu posso utilizar eu devo utilizar adaptação razoável, desenho universal, acessibilidade para garantia do direito ao trabalho da pessoa com deficiência. Portanto, de 2019 para cá, já é o Supremo Tribunal Federal que decidiu que não pode haver nenhuma limitação prévia e objetiva. Por que prévia? A norma antecede a realidade. Segunda, objetiva,
porque, na verdade, não pode tratar todas as pessoas deficientes como se fossem iguais. E, evidentemente, não são iguais. Cada uma tem a sua limitação eventualmente identificada, e, para isto, o Estado brasileiro tem que garantir a inclusão das pessoas com deficiência. Da mesma forma que fiz, também analisei a atuação nossa, Justiça do Trabalho. E é interessante ressaltar, eu não consegui identificar, também não era o foco da minha pesquisa, o porquê houve uma queda brusca, antes da reforma, das ações sobre o tema. Não consegui, não era o foco, eu não procurei identificar, mas talvez aí caia um segundo, e um terceiro, e um quarto, quinto tema de pesquisa, o porquê que de um ano para o outro cai bruscamente. Qual foi o referencial que eu utilizei? A classificação de temas que o CNJ assegura. Ou seja, o CNJ tem uma tabela de assuntos das ações judiciais. Toda ação que entra tem que ser catalogada com um determinado tema, que é o tema principal sobre o qual a ação versa. Então, você vai admitir, não, houve um erro, mas não é possível que tenha sido um erro de todos os advogados do Brasil sobre o tema, mas a queda é brusca de um ano para o outro. Eu até, logo quando eu vi o gráfico, pensei na reforma, mas essa queda é antes da reforma. Então, não foi a reforma que ocasionou essa redução brusca de ações sobre o tema. E, de fato, é importante essa queda. Vejam, por exemplo, em 2014, tivemos 1.301 ações no Brasil inteiro, primeiro grau. 2015, 1.362. 2016, 392 ações e uma ações. Cai mais de 1.000 ações de um ano para o outro. No Brasil inteiro, hein, gente? No Brasil inteiro. O que mostra que, evidentemente, há uma baixa atuação, uma baixa reivindicação perante o Poder Judiciário brasileiro. Repito, não consegui identificar o motivo pelo qual houve essa queda, não era o foco da minha pesquisa, repito, mas a base de dados, a base oficial do CNJ, que, por sua vez, é a nossa base oficial do TST também, nos nossos relatórios oficiais divulgados mensalmente. Aqui, também, eu tentei identificar como o tribunal tem decidido. Qual foi o corte que eu fiz? Quais são os recursos que chegaram ao TST, cujo tema tenha como tema principal ou secundário pessoas com deficiência. Aqui fiz um trabalho interessante. Quem recorre, empregado, empregador, MPT ou União? Ou seja, ou empregado, quantos recursos o empregado ajuizou, interpôs, quantos foram do empregador, quantos foram do Ministério Público do Trabalho, quantos foram pela União. Quem está recorrendo? Qual é o tema do recurso? Qual é o tipo de ação? Ou seja, ação anulatória, causa de convenção coletiva, ação anulatória de auto-infração, ou seja, alguém que está demandando anular uma infração que o Estado brasileiro aplicou por não ter cumprido a cota. É o empregado que está recorrendo a decisão que não lhe garantiu o direito ao emprego. É a empresa que está recorrendo por não se conformar com a decisão que determinou que cumprisse a cota. Então, a base de pesquisa foi aqui, também pelo TST, quais são as ações originariamente ajuizadas, quem está recorrendo, qual é o tema do recurso, e depois foi examinar o resultado, de que maneira o tribunal atuou, qual foi o grau de aderência da tese em função de quem recorre. Ou seja, o recurso foi acolhido, se é do empregado, o recurso da empresa foi acolhido, da União foi acolhido. Enfim, tentei segmentar para identificar como está o tribunal atuando, uma pesquisa aqui, natureza bastante, claro, crítica. E a constatação é interessante. A maior parte dos casos, ou seja, quem recorre mais? A empresa representou 65% dos recursos, quase 65%, 64,93%. O MPT do Eduardo recorre em 12,5% dos casos. Né? O empregado, 12,15%, o Ministério Público 12,5%, e a União 10,42%. Ou seja, é o universo quem está recorrendo. Quais são os tipos de ações? A maior parte é ação anulatória de auto-infração, o que justifica ser a empresa que está recorrendo a maior parte dos casos. Ou seja, ela está se insurgindo contra uma sanção que foi aplicada por não estar cumprindo a cota, já que as ações versam aqui sobre cotas de pessoas com deficiência. Ações civis públicas vêm em segundo lugar, com 21% dos casos, 22% aproximadamente, né? E depois
quais são os temas sobre os quais versam estas ações? Fundamentalmente, cumprimento da cota, 39%, anulação de infração, 34%, que a empresa pode estar recorrendo para tentar reverter a decisão de cumprimento da cota. O empregado questionando dispensa a nulidade por não ter observado a regra, 25% dos casos, e danos morais, 1% dos casos, 1,74% dos casos. Adaptação razoável, que é um direito novo que a Convenção criou, 0,35% dos casos. Ou seja, estamos ainda discutindo uma parte dos casos, infrações que foram praticadas. É importante ressaltar, desembargador Samuel, isso é um ponto que eu quero também destacar, que o Tribunal Superior do Trabalho mantém em quase 86% dos casos decisões dos tribunais regionais. Ou seja, de alguma forma, no Brasil, os tribunais de segundo grau estão no caminho certo. Porque, claro, na visão de quem entende pelo TST, a tarefa principal de dar a última palavra. Porque quase 90%, 84,63% das decisões, 85,42%, desculpem, são mantidas, o que revela que os tribunais estão em bom caminho. Não há uma discrepância, portanto, entre a aplicação da norma pelos tribunais regionais e o TST. Eu quero também destacar, na pesquisa, aqui eu acho que eu tenho os dados também do MPT, aqui não, que são gráficos, aqui. Esse foi o objeto, doutor Eduardo, do meu embate, no bom sentido de expressão, com o ilustre arguinte do direito brasileiro, que foi o eminente professor doutor Enoque, aqui da USP, professor da USP, que me questionou porque o dado, segundo ele, está muito defasado. O problema é que o relatório oficial que eu tenho é este. Então, o que precisa talvez ser feito é um novo cadastramento, porque, de fato, me surpreendeu. Eu, novamente, pesquisei, obtive um relatório ratificador do anterior, e o que revela aqui é um baixo elemento quantitativo de ações anulatórias de convenções coletivas e TACs, termos de ajustamento de conduta, firmados, cuja realidade seja de pessoas com deficiência. Um ponto também importante, aí já chego para a reforma, como eu disse, eu fiz um estudo longo sobre a reforma, e aqui é interessante ressaltar que eu descobri algo curioso. Aquilo que nós imaginávamos que acontecesse, terminou surgindo num desses argumentos e pesquisas que eventualmente passam por você. Há estudos interessantíssimos que mostram como a imprensa foi importante para a reforma ser aprovada. Uma determinada rede de televisão, 100% das matérias foram favoráveis à reforma. 100%. Em alguns casos, 85%, 70%, 30%, 80%, 20%. Tem dados sobre isso. E aí também, quem atua no campo da comunicação, estudante de jornalismo, comunicação, sociologia, etc., tem um campo de busca, de investigação fabuloso, mostrar como a opinião pública é manipulada pela imprensa. Pode ser manipulada pela imprensa. E entra a história toda que estamos acompanhando de notícias falsas, etc. Mas o que me chamou a atenção, e aí eu menciono isso rapidamente, claro, é apenas um subitem, que não é o foco da minha pesquisa, é como a imprensa é capaz de mudar, de construir num país uma opinião pública. É interessantíssimo sobre isso. Mas, enfim, é só aqui um comentário à parte. Eu estudei o trabalho intermitente. Pesquisei os 3 grandes modelos do mundo. O modelo de Portugal, que tem garantias mínimas pela lei. O modelo português é interessante. Prazo máximo por ano, disponibilidade remunerada quando não está em atividade, uma série que não vale a pena aqui investigar, detalhar. O primeiro modelo é o modelo português, que tem cláusulas mínimas de garantia. O segundo modelo é da França, Espanha e Itália, que remete essa regulamentação mínima para a convenção coletiva e supletivamente pelo Estado, se houver convenção. E o modelo pior, que infelizmente o modelo brasileiro, o modelo britânico, que é o chamado contrato 0 hora. Eu tenho um empregado, meu empregado, que ele nunca pode trabalhar para mim, eu nunca recebo, ele nunca recebe nada de mim, é meu empregado,
e eu posso cumprir a cota com esse empregado. Isso é que me chamou, para mim, essa aplicação inconstitucional. Eu posso ter um empregado oficial para cumprir cota. Imagine o seguinte, eu contrato, eu tenho 10 empregados, eu tenho na minha empresa, para facilitar a conta aqui, 300 empregados, né? Se eu tiver a cota aqui de 5%, tenho que ter 15 pessoas. Eu contrato todas por meio do trabalho intermitente. É meu empregado oficialmente, ele nunca vai à minha empresa, que a lei brasileira, infelizmente, não estabelece periodicidade mínima ou máxima. E eu cumpro a cota, ele não recebe salário, ele não trabalha para mim, efetivamente, para mim, é a conclusão da minha tese, é inconstitucional. Um dos argumentos das minhas conclusões é o trabalho intermitente não pode ser utilizado para cumprimento da cota, porque é inconstitucional. Porque viola o direito à inclusão na sociedade, que é um princípio fundante da Convenção da ONU. Vejam que coisa curiosa. Se a empresa utilizar trabalho intermitente para cumprir a cota, para mim, viola diretamente a Convenção da ONU. Por quê? Porque ela garante o direito à participação efetiva na sociedade. E ninguém pode participar da sociedade se estiver em casa recluso, sem trabalhar. É uma das conclusões que cheguei na minha tese do ponto de vista jurídico. Eu estudei os 3 modelos, como eu disse há pouco, e fiz, claro, toda a evolução do direito brasileiro, e procurei demonstrar que no Brasil, infelizmente, aliás, já era de se esperar, um outro argumento aqui, abre um parênteses antes de mencionar, que eu sustentei, é que quando a lei diz que qualquer atividade pode utilizar o trabalho intermitente, tem que garantir o critério da sazonalidade. Ou seja, como é em Portugal. Portugal, as empresas só podem fazer esse tipo de trabalho se tiver uma atividade que seja sazonal. Eu não posso, portanto, substituir trabalho permanente por meio do contrato intermitente, ainda que no Brasil seja possível esse tipo de trabalho. É outra conclusão da minha tese a que cheguei. Ou seja, ainda que a lei brasileira diga que é possível em qualquer atividade, eu tenho que entender que a atividade é econômica, não atividade empresarial. Por quê? Porque a intermitência tem na sazonalidade, na periodicidade da demanda, a sua essência. E aí envolve o direito português como base, e também no Código Civil da França, Código de Trabalho da França, que eu utilizei lá para terceirização, professor Dari, tem uma expressão interessante, comunidade de trabalho. Eu chego a ela daqui a pouquinho. Isso é muito importante para a terceirização de serviços. Eu vou chegar a ela daqui a pouco. Mas, enfim, estudei os 3 modelos para chegar a essa ideia de que não pode haver trabalho intermitente para a pessoa com deficiência. Estudei no Brasil terceirização de serviços. Por que esse elemento é importante? Porque a lei brasileira de cotas, o artigo 93 da Convenção da ONU, vincula a cota ao conceito de empregado. Vejam, empregado. Ora, se a lei da reforma trabalhista permite terceirizar qualquer atividade, principal ou secundária, de um lado, se o Supremo Tribunal Federal consolidou a jurisprudência dizendo o seguinte, pode terceirizar qualquer atividade, eu posso, então, supor o seguinte, eu posso terceirizar na minha empresa todos os meus empregados e não estarei obrigado a cumprir as cotas. Vejam, porque empregado é uma figura jurídica com significado próprio. Trabalhador é uma coisa, empregado é outra. Então, eu sustentei que a expressão empregado que está na lei de cotas tem que ser reinterpretada a partir da Convenção da ONU. E aí fui lá no Código de Trabalho francês e encontrei o conceito de comunidade de trabalho. Ou seja, se uma empresa terceirizar uma demanda permanente, esse trabalhador tem que entrar no sistema de cotas. Ou seja, terceirização não pode representar exclusão do sistema de cotas. E aí estou propondo, conclusão da tese, uma reinterpretação à luz da convenção da expressão empregados que está na lei de cotas para
trabalhadores vinculados a demandas permanentes. Se eu tiver na minha empresa uma atividade que seja vinculada à demanda permanente e eu optar por terceirizar a atividade permanente, eu não posso dizer que não é possível, que o Supremo diz que é possível. Este fato, esse núcleo de pessoas não pode ser excluído do universo a partir do qual a cota é calculada. E para não dizer que eu criei da minha cabeça essa ideia, embora eu tivesse partido dessa ideia, eu encontrei na França um referencial normativo, que é o Código Francês, que diz o seguinte, mais ou menos o seguinte: nas decisões de uma empresa que levarem em consideração o total de trabalhadores, deve-se levar em consideração a comunidade de trabalho, que ela conceitua como trabalhador vinculado ao período de um ano. Terceirizei ou não, se tem um ano na empresa, e eu terceirizei uma força de trabalho de 20%, 30%, qualquer percentual, esse número não pode ser excluído do sistema de cotas de emprego. Utilizei isso na tese como referencial para essa construção normativa. Cheguei aos sindicatos, e aí eu tomei como base, e aqui estou confessando de público, o trabalho do CESIT. O CESIT começou a identificar como os sindicatos estão atuando. E eu criei um critério de classificação das cláusulas, como inclusivas, neutras ou excludentes. O que são cláusulas inclusivas? Cláusulas que avançam para além da lei, beneficiam o sistema de cotas, ampliam as cotas, por várias maneiras. Eu vou mostrar daqui a pouquinho como eu as classifiquei. Ou seja, no Brasil e em Portugal, eu tipifiquei como inclusivas todas as cláusulas que, de alguma maneira, ampliam o direito que a lei estabeleceu. Ou porque aumenta o percentual, ou porque criam direitos específicos, e que, infelizmente, no Brasil, representam pouco mais de 4% das normas coletivas. Neutras são as cláusulas que fingem cumprir a lei de cotas, ou seja, repetem o conceito da lei, dizem que vão aplicar. Eu até digo na tese que, a rigor, seriam excludentes, que não dizem nada, ou seja, repetem a lei. Em Portugal, é interessante ressaltar, protege-se muito mais a família do trabalhador com deficiência, que tem alguém com deficiência, do que ele próprio. É interessante isso em Portugal. Existe na União Europeia um conceito de familiaridade. Há muitas normas que protegem no direito europeu a família, várias normas. Por exemplo, em Portugal, um avô que tem um neto com deficiência pode faltar ao trabalho para assistência à criança com deficiência. Isso é assegurado ao pai, ao avô, aos avós, enfim. É verdade que em muitos casos não tem remuneração. A maior parte dos casos, a licença não é remunerada. Mas ele pode faltar, por exemplo, pode criar licença de até 6 meses para tratar de parentes, filhos ou até netos com deficiência. Mas tem muitas normas que não se aplicam ao empregado com deficiência. Coisa curiosa. Ou seja, na lei portuguesa, a maior parte das normas protegem a família de alguém com deficiência. Foi dentro do trabalhador, mas não ele próprio. Isso é um ponto também que eu constatei. E as normas excludentes? São normas que, de alguma forma, restringem o direito assegurado na Convenção da ONU. Então, o que eu fiz? Em termos de base de pesquisa. Aqui também estou reforma em Portugal, tentei identificar os pontos em comum, e é interessante, eu vou me permitir aqui fazer decompor um pouquinho esse lado. Eu sei que eu já passei aqui de mais de 1 hora, eu acho, mas eu estou aqui tão empolgado que quero chegar ao meu final. Eu me permito aqui avançar um pouquinho mais. Brasil e Portugal têm pontos em comum ou semelhantes? Tem muitos pontos em comum. Primeiro ponto, tanto aqui quanto lá, o que motivou as reformas trabalhistas do Brasil e Portugal foram os argumentos de natureza econômica. É curioso notar que tanto aqui quanto lá, o primeiro ponto foi redução de direitos da classe trabalhadora.
2009, Código Civil, Código de Trabalho Português, 2000, aí vieram as reformas do período da Troika chamada, né? A adesão de Portugal ao acordo de financiamento do Banco Mundial, etc., que fez com que ele tivesse que promover uma série de mudanças internas na sua legislação para adaptar a exigência que havia desse financiamento para o Estado português. Então, as normas, na sua maioria, na sua grande maioria, tiveram esse foco, restrição de direitos dos trabalhadores. Segundo, enfraquecimento da atuação sindical, exatamente igual, tanto aqui quanto lá. E, em alguns casos, pelos mesmos institutos, por exemplo, comissão de fábrica, que passa em Portugal a ter importância muito maior, porque presente na empresa, também aqui, que é muito mais visível para o trabalhador, a comissão de fábrica, do que o sindicato, e às vezes nem sempre chega à empresa. E no Brasil, claro, com a contribuição sindical, que foi extirpada como elemento que financia a atividade sindical, causou um problema no âmbito fiscal brasileiro, todos nós conhecemos, vocês até sabem muito mais disso do que eu. Outro ponto também importante, curiosamente, em Brasil e Portugal, o princípio da proteção ao trabalhador foi mitigado em lei, tanto aqui quanto lá, negociado versus legislado, aqui e também em Portugal. Lá antes, pouco do que em relação ao Brasil. Alvo também de muitas críticas doutrinárias, tanto aqui quanto lá. O Estado, aquela ideia de deixar que os atores sociais entendam-se como elemento fundamental na regulação do trabalho, também motivou reformas portuguesas, exatamente iguais ao que aconteceu no Brasil, igual ao que aconteceu no Brasil. E um ponto também importante, encontramos uma similitude no Tribunal Constitucional Português com o Supremo Tribunal Federal, com a validação dos argumentos da natureza econômica. Ou seja, decisões que motivaram, que validaram essas reformas, adotaram como fundamentos a prevalência da ordem econômica em detrimento da ordem social. É importantíssimo esse acordo português de 2013 e ações do Brasil, no caso da DPF 324. E aí veio o último principal capítulo. Bom, isso tudo é verdade, mas eu posso comprovar isso cientificamente? Eu tenho esses argumentos? E aí, claro, eu procurei identificar, né? Baseei-me na Convenção da ONU, como eu disse, para mim, a relação direta à Convenção da ONU. É uma discriminação evidente, caracterizada pelo fato de não haver a inclusão pelo trabalho, a participação na vida da sociedade plena, que são princípios da Convenção da ONU. Então, eu fui estudando na Convenção da ONU princípios que poderiam ser utilizados e afastar a vigência ou a validade do contrato intermitente para a pessoa com deficiência. E eu tentei demonstrar nessas tabelas, aqui está um pouquinho, a visibilidade está ruim, ou seja, eu posso comprovar que no Brasil o trabalho intermitente sendo utilizado para trocar mão de obra. Eu não tenho um dado específico sobre isso, mas tenho um indício. Como é que eu cheguei a essa conclusão? Assistente de vendas, ou seja, as funções que aparecem nos dados estatísticos, e a base aqui foi a RAIS, ou seja, as funções que aparecem com maior incremento de contrato intermitente não são funções sazonais, o que revela um indício de que está sendo utilizado esse tipo de trabalho para substituir mão de obra permanente, que era o que se dizia previamente o grande risco desse trabalho, desse modelo de trabalho no Brasil. Aí também utilizei a RAIS para demonstrar qual é a participação desse tipo de trabalho na empregabilidade do Brasil em geral, dados de 2018 a 2020, ou seja, de que maneira em função do tipo de empresa, enfim, está meio ruim, a tabela está meio apagadinha aqui, enfim, mas não se preocupe não que eu vou disponibilizar esse material todo para vocês, para vocês fuçarem e futucarem tudo aí à vontade. Mas eu quero chamar aqui, aí eu cheguei então a concluir, para não deixar de resumir, que no Brasil, aquela premissa que eu sustentei, que não se pode utilizar serviço terceirizado, trabalho intermitente para sistema de cotas, está sendo de fato constatado. Ou seja, trabalhadores utilizados para atividades que não são permanentes, primeiro foco. Segundo foco, é inconstitucional pela Convenção da ONU, utilização desse tipo de trabalho para o sistema de cotas.
Segundo ponto, terceirização de serviços. E aí eu propus, como disse aqui, uma reinterpretação do conceito de empregado, que a lei versa, para trabalhador vinculado à demanda permanente. E forneci elementos constitucionais para essa reinterpretação, por meio da chamada interpretação conforme a Constituição, que é uma técnica que o Supremo Tribunal Federal utiliza para reinterpretar disposições de lei que aparentemente seriam constitucionais, mas retirar a lei é muito... Vejam, eu vou explicar melhor para quem não é do direito, me permitam aqui. Vejam, a principal norma é a Constituição brasileira, todo mundo sabe disso. Quando uma lei é inconstitucional, ou seja, uma lei é editada e se entende que ela viola a Constituição, a solução é a norma ser inconstitucional. Pronto. O Supremo retira a norma do mundo jurídico. Nenhum juiz pode, doravante, nenhum gestor público pode, doravante, utilizar aquela lei que o Supremo disse que é inconstitucional. Mas vejam, se isso é verdade, retirar a lei de cotas seria muito pior, porque não haveria cota nenhuma. Então, o que é que se propõe? Uma interpretação conforme, ou seja, se fala sem redução de texto. Eu não mexo no texto, continuo o mesmo texto, mas eu reinterpreto à luz da Convenção da ONU. Ou seja, como a Convenção da ONU impõe, vejam, impõe, não é favor não, é imposição, que seja reinterpretado todo o sistema jurídico para adequar-se a ela, esta norma, que é de 91, anterior à Convenção, tem que ser reinterpretada, porque senão é inconstitucional. Então, vejam, o que eu estou propondo, uma reinterpretação, criando o conceito de trabalhador vinculado à demanda permanente, para que se evite também estabelecer uma empresa que terceiriza manutenção do seu ar-condicionado hoje, não vai lá fazer um serviço, não estaria, para não dizer que eu estou criando um argumento que seja absurdo, né? Bom, aí, aqui o que eu tinha que dizer de metodologias, etc., e aqui eu encontrei achados bem interessantes, né? Aqui, o que eu já falei sobre isso, é que são os dados. É que eu vou ler aqui o gráfico, até para em atenção a quem está aqui nos assistindo que tem deficiência visual. Aqui na tela eu tenho um gráfico, alguns dados de barras, gráficos, aliás, tabelas e gráficos de pizza, gráficos, enfim, que mostram o seguinte. Me permito aqui eu chegar, eu tinha marcado aqui, mas eu coloquei tanto post-it na minha tese, aqui impressa, que eu tenho que fazer um manual do post-it para tentar achar onde elas estão. Bom, qual foi a primeira constatação? O Brasil celebrou de janeiro de 2018. Por que janeiro de 2018? A reforma começou a vigorar em 2017, novembro. Então, segmentei janeiro de 2018. Até junho de 2020, com vigência até dezembro, 22.881 normas coletivas, Brasil inteiro. Destas, apenas quase 1.000 normas têm cláusulas sobre pessoas com deficiência. 4,34%. Primeira constatação. O tema não sensibiliza ainda o movimento sindical. Primeiro ponto a ser constatado. Isso é um dado importante, porque o campo da atuação sindical pode ser um importante instrumento de construção de políticas públicas, para além da lei. Bom, destas 994 normas, aí tem distribuir convenção coletiva, acordo coletivo, termo aditivo de convenção coletiva, distribuir por estados, para saber onde elas estão, segmentei por estado, por tipo de norma, por exemplo, deixa eu pegar aqui o estado de São Paulo. O estado de São Paulo celebrou 550 normas coletivas sobre o tema, no período, né? Ou seja, 457 acordos coletivos, 85 convenções, 8 termos aditivos de acordo coletivo no período respectivo. O estado de São Paulo, vejam, celebrou 550 normas coletivas nesse período, que tenham, de alguma forma, né, cláusula sobre o tema, pessoa com deficiência. O estado de São Paulo, apenas como um exemplo,
tem apenas 7 com cláusulas inclusivas. Cláusulas que estão para além da lei. Exemplo, que cláusulas são essas? Por exemplo, você está aqui como exemplo esse tipo de cláusulas. Aquelas que fazem a adaptação das instalações para a inclusão de pessoas com deficiência. Estudantes com deficiência, abre mercado de trabalho para eles, ou seja, uma cláusula específica para abranger estudantes com deficiência. Cotas em percentual superior da lei, ou seja, percentual maior do que a lei estabelece, apenas 4 cláusulas nesse sentido. Cláusulas neutras, o que são cláusulas neutras? Repito, aquelas cláusulas que de alguma maneira repetem o que a lei, o compromisso que o Estado, que o sindicato faz. Em São Paulo, 192 normas coletivas com cláusulas neutras. Vocês não dizem nada, não avançam nada, não, enfim, não tem nada de importante. Cláusulas restritivas, 351 normas coletivas. Se nós somarmos as cláusulas neutras com as cláusulas excludentes, representam a maior parte das normas coletivas. Se tem Estado de São Paulo, estamos aqui. Posso citar qualquer outro Estado, apenas não é uma crítica a São Paulo, apenas um dado de pesquisa no Estado que eu estou falando agora. Quando eu falei outro Estado, eu vou utilizar certamente os dados de outros Estados. Aqui eu detalhei essas cláusulas, pesquisei uma a uma. Como é que nós fizemos aqui? O Excel fornece a pesquisa temática. Então, eu fui lendo cada cláusula, encontrando o tema central dela e criando o critério classificador. Ou seja, por exemplo, abono de faltas. Abono de faltas era o tema. Então, eu tenho hoje, se me perguntarem, a convenção X do ano Y, da categoria Z, a cláusula, eu tenho pronto no Excel. Vou lá e pego e tenho como comprovar meu dado de pesquisa. Qual foi o meu mais árduo trabalho? Ler todas as cláusulas, uma a uma, e identificar o tema principal para jogar na tabela do Excel, para ele criar um dado que pudesse ser classificado de forma quantitativa. Eu fiz uma análise qualitativa da convenção, da cláusula, fui catalogando uma a uma, criando um tema para agrupamento, e depois o Excel foi, claro, né, criando os gráficos, tabelas, etc., a partir desse levantamento. É um trabalho braçal mesmo, não tem jeito. Em Portugal, não tem um sistema estatístico pronto, nem um sistema que registra a convenção. Era publicado numa publicação chamada Boletim de Trabalho e Emprego. Aí foi braçal mesmo, ler um a um dos 120 boletins de trabalho e emprego desse período. E criar, claro, que lá não tem sistema mediador ou algo semelhante em Portugal. E aí, claro, eu constatei, lamentavelmente, né, que as cláusulas inclusivas... Aqui está São Paulo, cláusulas inclusivas, cláusulas de conteúdo neutro de São Paulo, 192, cláusulas excludentes São Paulo está aqui, né, 325, 315, mais ou menos assim. Ou seja, prevalece, lamentavelmente, ainda as cláusulas de conteúdo excludente e neutras. E aqui é uma tabela geral, só para descrição. Aqui eu criei, então, né? Criei dados, como eu disse há pouco, em que eu tenho as cláusulas por tipo, excludentes, inclusivas, neutras, etc., por ano, 2018 a 2020, depois um total geral. Ou seja, aqui é o total de quase 1.000 convenções coletivas, acordos e convenções, enfim, que tratam do tema. A maior parte, por exemplo, quase 22 mil aqui, né, no total, é o total geral, e aqui o percentual de cada tipo de cláusula em função eu agrupei por ano, depois fiz, claro, uma classificação geral. Aqui por tipo de convenção coletiva, tipo norma coletiva, acordo, convenção, etc., né, com onde está a maior parte das cláusulas inclusivas são os acordos coletivos, também, paradoxalmente, a maior parte também das cláusulas excludentes, ou seja, negociação com a empresa diretamente, onde está o maior foco de cláusulas que incluem e que também excluem. É importante, porque isso revela a interlocução direta do sindicato com a empresa e não do sindicato com o sindicato, um ponto importante ser destacado aqui. Aqui são os mesmos dados distribuídos por ano, que classifiquei para ter uma visão inicial, uma forma de identificar visualmente, aqui um gráfico só de pizza, onde eu mostro os mesmos dados que apontei há pouco, que destaquei há pouco, mas vinculados a um gráfico para facilitar a visualização na tese. Em Portugal, os resultados são um pouco diferentes, mas na essência não se distanciam muito. Qual é o grande ponto
de diferenciação, a quantidade de normas coletivas. É evidente que lá é muito menor do que no Brasil. Enquanto no Brasil o universo básico partiu de quase 22 mil normas coletivas, em Portugal é quase 1.000 normas. Ou seja, o universo é muito menor. O percentual de cláusulas inclusivas é maior, 20%. Mas, em compensação, o percentual de cláusulas neutras é de quase 70%. Ou seja, na essência, também predominam eu tenho esse dado aqui eu cataloguei por tipo de norma, etc., mas eu tenho um dado aqui também são os gráficos. Aqui eu criei qual é o tema básico das cláusulas que são chamadas neutras. Isso tem para todos os dados, todas as cláusulas. Eu criei um tema base de cada tipo de cláusula, para tentar ver qual é o tema central dela. E vejo que a família é a maior parte da proteção portuguesa, é a maior parte destinada à família, do trabalhador com deficiência, não a ele próprio. Licenças, faltas justificadas, não ficar vinculado ao trabalho noturno. Tem várias cláusulas do direito português que privilegiam a condição, a proteção à família do trabalhador com deficiência, porque vários benefícios são assegurados de que ele tenha filho ou até neto com deficiência, mas ele próprio não tem a mesma proteção no direito português. Aqui são dados também que mostram o conteúdo de cláusula, o tema central de cada cláusula, aqui desdobrado, e eu tenho aqui também, o dado comparativo principal é este que aqui está, ou seja, em Portugal, há um percentual maior de normas sobre o tema, praticamente a metade, um pouco mais da metade. Das quase 1.000 normas portuguesas, 55% delas têm cláusula sobre pessoas com deficiência, o que é um ponto importante, o que revela, né, um avanço que se tem obtido no fato da interlocução entre sindicatos para a construção de políticas públicas para além da lei. É um ponto importante. Também é importante ressaltar que Portugal, apesar de ter uma lei desde 2004, não regulamentou a sua aplicação. Tanto que a lei de 2019 foi editada para suprir a lacuna existente. O Brasil, desse ponto, está mais avançado do que Portugal, do ponto de vista da norma legal. Porque aqui há uma atuação efetiva nesse sentido. Lá não há, porque, repito, a lei não foi regulamentada desde 2004. E aí, claro, pode perceber que tanto no Brasil quanto em Portugal, a predominância é de cláusulas neutras e excludentes. A soma é substancialmente elevada. Em Portugal, com um ponto importante a ser destacado, que alcança 70% das cláusulas. No Brasil, 95%, praticamente, né? Ou seja, o caminho é longo ainda pela frente. E aí, claro, eu cheguei às conclusões no final, né, jurídicas, que servirão para a nossa... Eu cataloguei quais conclusões, como eu construí as conclusões da minha tese. Primeiro, as conclusões comuns aos dois países, que a convenção é a mesma, ou seja, de quais conclusões seriam idênticas a serem aplicadas no Brasil e em Portugal, claro, do ponto de vista do direito. Depois, as que são somente do Brasil e as que são somente para Portugal. Ao todo, eu me dispus, e, enfim, cheguei a esse resultado. Eu construí aqui, só para eu me lembrar, foram 10 conclusões comuns aos dois países, em que eu propus soluções para os dois países, 6 para o Brasil e mais 7 para Portugal. Ou seja, eu segmentei as conclusões da tese, que são basicamente o que eu acabei de dizer há pouco, né? Algumas estão aqui, por exemplo, considerar que é um direito à adaptação razoável, direito fundamental, que é um ponto importante, ou seja, há um direito à adaptação do posto de trabalho ao empregado, um direito fundamental que a Convenção estabelece, portanto, não é um favor, isso é importante ser dito, quando uma pessoa, isso revela que aquele anúncio hoje não tem mais lugar, aquele anúncio que vai encontrar o empregado ideal para ocupar aquela vaga. Ontem nós julgamos um caso no tribunal, na quarta-feira, aliás, é um caso, se não me engano, do Paraná, aqui de São Paulo, acho que é aqui de São Paulo, do que eu chamei de discriminação por sobrequalificação. Uma instituição de ensino, que é lamentável, para a ocupação das vagas, exigiu para auxiliar de limpeza conhecimentos de inglês e informática.
Está no meu acordo de ontem, não foi publicado ainda. Ou seja, para preenchimento das cotas de auxiliar de limpeza, exigiu conhecimento de inglês e informática. E o que é mais danoso está na decisão do Tribunal Regional respectivo, que lamentavelmente validou a decisão, a regra, enfim, que ao selecionar os candidatos, o rigor era muito maior do que para as pessoas sem deficiência. Está na decisão do Tribunal Regional, mas enfim, vamos deixar isso para lá. Uma coisa também ou seja, adaptação razoável, que é um elemento fundamental hoje da inclusão, passou a ser considerado direito fundamental, e aí eu falo de como deve ser quantificado, o que é o conceito de ônus excessivo, que é um elemento que está, enfim, importante nesse... Criei o conceito de capacitismo, o conceito jurídico de capacitismo, que, enfim, eu acho que é importante termos essa conclusão. Falei que os sindicatos precisam, conclusão jurídica, as normas são inconstitucionais, toda convenção coletiva hoje que contiver uma cláusula que seja restritiva, não está de acordo com a Constituição brasileira, a mesma coisa em Portugal, e fiquei feliz porque eu escrevi isso em 2021, o Supremo julgou agora, em 2023, o tema 1046, dizendo que não pode haver negociação coletiva que restringe as cotas, ou seja, eu escrevi antes do Supremo Tribunal Federal dizer, então estou aqui, me antecipei ao Supremo. Enfim, não vou mais cansá-los, aqui eu falei da reinterpretação, eu forneci instrumentos para isso, citei vários princípios da Convenção da ONU que permitem que o Supremo reinterprete o conceito de empregado, que está na lei de cotas, sustentei que o contrato intermitente tem que ser revisto, para mim, não pode ser utilizado para sistema de cotas, já disse aqui sobre terceirização de serviços, enfim, Portugal também, criei teses para reinterpretar a lei de cotas novas dele, enfim, foi um trabalho que procurou estabelecer essas conclusões a que cheguei. Bom, mas enfim, eu não quero mais, se deixar falar aqui, falo o dia inteiro, mas não quero cansá-los. Quero dizer que para mim foi e tem sido uma experiência muito gratificante ter adotado este tema como meu foco de investigação. Para mim foi uma das experiências mais gratificantes da minha vida como acadêmico, como magistrado, quanto pessoa também. Descobri um mundo que para mim é um universo fantástico, precisa ser por nós estudado. Quero assim, registrar ao CESIT, ao Unicamp, ao Instituto de Economia, o meu agradecimento mesmo, que foi aquela centelha que aqui nasceu, que me fez compreender que havia um foco de pesquisa muito rico, que poderia ser por mim, enfim, aprofundado. Vou colocar trabalho toda à disposição, dizer as minhas planilhas, tudo que vocês quiserem está à disposição, material bruto, posso ceder sem nenhum problema, até porque eu acho que isso, na mão de um investigador melhor do que eu, terá um resultado fantástico. São dados oficiais, portanto, não é dado que eu criei. A base do Ministério do Trabalho e Emprego, eu tenho planilhas aqui gigantescas que estão à disposição de vocês, claro, com atributo de autoria do meu querido amigo Márcio Fernando. Não fui eu que criei, foi ele que criou, mas eu acho que alguém com a juventude, vejo jovens aqui, com uma ideia na cabeça, tutano, como se diz no Nordeste, aliás, sou nordestino, baiano com muito orgulho, reafirmo isso onde quer que eu vá, inclusive quando for a Santa Catarina, direi isso com todas as letras, sou baiano, nordestino com orgulho, mas eu acho que o investigador jovem tem um campo pela frente de investigação fantástico. E o meu desejo hoje aqui foi apenas dizer o que eu fiz, mas não com a ideia da vaidade, ao contrário, com a ideia de despertar em alguém, melhor do que eu, o interesse para aprofundar a pesquisa. Repito que para mim foi uma honra estar aqui hoje, eu insisti para estar aqui hoje, eu criei esse evento, eu quero ir lá, eu vou à USP, mas não quero ir à USP antes de ir à Unicamp, ao CESIT, e estou aqui como alguém que está com disposição para ceder o que aprendeu, mas com a ideia de contribuir para a ciência. Espero que tenha deixado vocês com ideias com vontade para seguir aprofundando o tema. Igualdade racial é um tema interessantíssimo a ser recortado aqui dentro, igualdade de gênero, igualdade... Assim, vários pontos que podem ser aqui segmentados para uma fonte de pesquisa que eu acho que tem a academia uma contribuição valiosa para a sociedade brasileira, e eu acho que é o grande papel de institutos como o de economia, instituições como a Unicamp e, claro,
aqui também o CESIT e o núcleo de pesquisa criado lá pela professora Irlanda, pelo professor Vinícius. Enfim, é o que eu tenho aqui a dizer. Muito obrigado. Espero que tenham abusado de vocês hoje.